Tem gente que nasce com ela e passa a vida inteira com essa companhia desagradável. Tem gente que ela pega na curva, no meio da vida. E agora dizem até que ela tem um terceiro tipo. Esse vem assustando as pessoas. Eu tô falando do diabetes, uma doença que às vezes pode ser bem silenciosa, mas faz um barulho imenso na saúde da gente. Ganhou status de doença crônica, sem cura, e a indústria de medicamentos um lucro eterno com a venda de remédios para manter ela sob controle. Mas serão essas as únicas opções? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Vamos juntos? Bom, gente, para falar sobre diabetes, eu trouxe no Primeira Dose um dos maiores especialistas no tema que eu conheço. Ele é médico nutrólogo, tem mais de 40 anos de consultório, comanda o protocolo contra o diabetes aqui na Jolivie, um programa com mais de 2.700 membros. Eu estou falando do médico Dr. Naif Tadeu. Doutor, bem-vindo ao Primeira Dose, obrigado por estar com a gente. É uma honra estar no início dessa programação e esperamos ajudar muitas pessoas, inclusive tendo a oportunidade de poder falar para aqueles não assinantes hoje, o que é muito interessante. Doutor, e aí eu queria começar, então, a gente está falando aqui para 1 milhão de pessoas, o nosso canal no YouTube tem 1 milhão de pessoas que nos acompanham, e eu queria começar perguntando sobre esses dois tipos de diabetes. A gente sabe já da diabetes tipo 1, que é aquela que as pessoas nascem com ela, e a diabetes tipo 2, que a gente adquire ao longo da vida. E agora existe até a diabetes tipo 3. Queria que o doutor explicasse um pouquinho desses 3 tipos aí. Muito bem. O diabetes tipo 1 é o diabetes que se caracteriza por deficiência na produção de insulina no pâncreas. Então, isso é muito importante entender essa diferença, porque às vezes até profissionais da saúde não têm esse entendimento. Eu vou tentar falar numa linguagem bem fácil para que todo mundo entenda. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que serve para colocar todo o açúcar do seu sangue para dentro da célula, para a célula consumir esse açúcar sob a forma de energia, para você não ter excesso de açúcar, para você não ter sangue grosso, para você não ter sangue açucarado, para você não ter sangue caramelizado. Quando você nasce com deficiência de produção de insulina ou adquire isso durante a vida, e normalmente adquire na infância, na juventude, é difícil você adquirir um diabetes tipo 1 na idade já adulta e na terceira idade. Mas acontece, porque inclusive existe um parasita que destrói a cauda do pâncreas, que não é o motivo da conversa, mas para saber que uma pessoa pode ser contaminada por esse parasita, que é o eritema pancreático, já na idade adulta e vai fazer um diabetes tipo 1 por deficiência de insulina, né? Não congênito, não genético e nem autoimune, mas sim destruído pela destruição das ilhotas de Langerhans na cauda do pâncreas. Quando você tem falta de insulina, você tem sobra de açúcar circulando no sangue. Este é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que o seu pâncreas produz insulina, não tem problema nenhum na produção, só que como a espécie humana, é aí que precisa ter esse entendimento, como a espécie humana ela não foi feita para comer carboidrato, que é o que pouca gente sabe, né? O ser humano ele sobrevive com carboidrato, é um estado de sobrevivência, né? Era para ser uma coisa temporária, esporádica. Nós temos esse recurso, nós sabemos tirar energia de carboidrato, mas não é o ideal para nós. O diabetes tipo 2, você produz insulina, a insulina começa a ficar incapacitada de colocar o açúcar para dentro da célula, você continua comendo carboidrato e aumentando mais o seu carboidrato, e isso se chama, essa dificuldade da insulina jogar o açúcar para dentro da célula para ser consumido em forma de energia, chama-se resistência insulínica. Então, o diabetes tipo 2 é um diabetes provocado pelo seu proprietário. A pessoa que é portadora do diabetes tipo 2, ela que provoca esse estado. Por isso que no protocolo que você se referiu, que a gente faz aqui na Jolivie, eu falo com todas as letras que diabetes tipo 2 não é uma doença, é um estado nutricional temporário provocado. Por quê? Porque se eu deixar de comer carboidrato
e usar gordura boa, gordura de boa qualidade, para ser a minha fonte de energia, eu acabo com essa resistência insulínica. A minha taxa de glicemia cai, eu não preciso mais de tanta insulina para colocar essa glicemia, esse açúcar para dentro da célula. Então, diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, não tem quem coloque o açúcar para dentro da célula, o paciente come, o portador come carboidrato, então fica sobrando açúcar no sangue. Na tipo 2, você tem a produção de insulina, só que começa a produzir em excesso. Por quê? Porque ela é incapaz de colocar o açúcar para dentro da célula. Então por que é diabetes? Porque está sobrando açúcar no sangue de novo. Né? Diabetes tipo 3 é o diabetes tipo 2 cerebral. É quando o diabetes tipo 2 chega numa potência muito elevada? E ele está acontecendo no cérebro, ele está acontecendo com o neurônio. Por isso que o diabético tem uma tendência muito maior à demência senil, tem uma tendência muito maior ao Alzheimer, tem uma tendência muito maior a todas as doenças neurodegenerativas. Por que ele tem essa tendência? Porque nos neurônios, né, não está entrando insulina, não está entrando o açúcar do sangue como deveria. Né? Já que a pessoa optou por ter como fonte de energia carboidrato, que é uma péssima opção. Isso é assunto constante do nosso protocolo. Os que não são assinantes, que não tiveram oportunidade de ver, é importante que entendam isso. O ser humano, não foi feito para consumir carboidrato. A nossa energia precisa sair de gordura. Gordura da picanha, gordura do torresmo, gordura do óleo de coco, gordura do abacate, gordura das castanhas. Né? É para vir dessa gordura de boa qualidade, de um bom azeite de oliva, sem aquecê-lo. Essa tem que ser a nossa fonte de gordura para virar energia. Quando eu tiro essa energia da gordura, eu tenho um rendimento de até 11% a mais na minha musculatura e até 35% no cérebro. Por quê? Porque a glia, que é aquele tecido que antigamente, quando eu fiz faculdade, se pensava que era só para sustentar a circuitaria neuronal, fazer o isolamento e a sustentação de toda essa circuitaria neuronal, se sabe já há muito tempo que ela é a nutridora dos neurônios. Ou seja, neurônio se alimenta de gordura saturada. Por isso que há essa explosão de melhora de memória, de cognição, quando você entra em cetose controlada, deixa de ser um consumidor de carboidrato e passa a ser um consumidor de gordura boa, gordura saturada. E aí, doutor, eu vou entrar num ponto que eu acho que permeia toda a fala do doutor. A pessoa com diabetes tipo 1, ela é diabética. Então, isso acaba percorrendo a vida dela e ela vai ter que lidar com isso. E aí, a gente tem crianças que são diabéticas, eu tenho idosos que são diabéticos tipo 1. Por que o cara que é diabético tipo 2, e muitos que estão nos assistindo são, ele diz eu sou diabético, não eu estou diabético? Porque nós, profissionais da saúde, cometemos esse erro de achar que diabetes tipo 2 é uma doença, que isso é um erro, porque uma coisa que eu consigo corrigir trocando a minha alimentação, né? E no mundo moderno você tem que entender que alimentação inclui suplemento. Né? Só alimentação não vai resolver porque tem solo pobre num lugar, tem solo mal preparado para o plantio no outro, tem próprio consumo de proteína animal. Aquele animal muitas vezes comeu num pasto contaminado. Né? Então você tem essa dificuldade toda com alimentação e com falta de nutrientes que eram para estar presentes na alimentação. Por exemplo, no território brasileiro todo, qualquer vegetal que você coma, ele vai ter deficiência de magnésio, porque o nosso solo é paupérrimo magnésio. Magnésio, que é um mineral que vem dos vulcões, coisa que não tem no Brasil, por exemplo. Exatamente. Tem um pedacinho, parece que da Chapada Diamantina, mas é uma área muito pequena que tem água magnesiana, ainda resquício de água magnesiana. Mas é um lugar pequeno, inabitado, entendeu? E que considere que no Brasil não existe água magnesiana justamente por essa falta de terras vulcânicas. Você tem que tomar magnésio.
Então, parece uma leviandade o médico falar isso. Mas você não viu o meu exame, mas eu não preciso ver se você mora no Brasil. Agora, se você passa um mês no Brasil e 11 meses na Califórnia, não tem problema, porque o governo da Califórnia colocou nas leis estaduais que é obrigado a colocar magnésio no solo em qualquer plantio. Então, quando eu como um vegetal no estado da Califórnia, eu estou tranquilamente reposto o meu magnésio. No Brasil, não. Se eu estou na ilha da Sicília, né, com um vulcão ali perto de mim, eu não preciso suplementar magnésio. Mas no Brasil, eu não preciso ver exame para tomar magnésio. Você tem que saber, porque essa quantidade de pertenços desnecessários, falta de magnésio e sal errado. Com a vitamina D, né, doutor? Eu não preciso fazer um exame para descobrir que eu tenho deficiência de vitamina D. Não precisa fazer, porque se você não é um guarda-vida de praia, se você não é um surfista, né, se você não é um nadador de grandes distâncias no mar, se você não é jangadeiro, se você não é pescador profissional, que todo dia está exposto ali 8, 10 horas ao sol, você tem deficiência de vitamina D, entendeu? Não aquela deficiência do padrão do laboratório, mas você vai ter deficiência em função das necessidades de vitamina D em dose mais alta para poder suprir pelo menos o seu sistema imune, porque a vitamina D, um parêntese aqui, é o único hormônio que até hoje não se encontrou um tecido humano que não tenha receptor para vitamina D. Ou seja, a necessidade de vitamina D na nossa vida é absurdamente maior do que muitos estudiosos de vitamina D acreditam. Agora, você imagina quem não estuda vitamina D. Até quem estuda tem dificuldade para entender a dose de vitamina D que você precisa ter para realmente ter seu sistema imune, né? Ter o efeito anticâncer, ter o efeito anti-inflamatório dela, que ela tem um efeito anti-inflamatório dependendo da dose, melhor do que até corticoide muitas vezes. Então, esse é um cuidado. Quando você tira a alimentação, voltando ao nosso assunto inicial, e o paciente tem remissão do problema, ou seja, ele deixa de ser diabético, aquilo não é doença, entendeu? Eu tenho muito acne, estoura acne, eu como fritura com óleo de soja, milho, canola, girassol, aí eu mudo. A acne regride. Eu passo a fazer tudo com óleo de coco e banha de porco feita em casa que está segura, que eu sei que é uma banha boa. E meu acne todo desaparece, aquele excesso de oleosidade da minha pele desaparece, meu processo inflamatório crônico desaparece. Isso não é doença, isso é um estado provocado, né? Então, infelizmente, a falta de estudo na área da nutrição e da nutrologia, o médico passa 6 anos na faculdade, tem uma tarde que fala-se sobre macronutriente e micronutriente, é uma tarde na coisa. Então, não dá para saber nada. Só que nós, médicos, infelizmente, nós somos prepotentes. Isso é um defeito que nós carregamos, é um defeito da profissão nossa, isso não adianta. E o médico tem dificuldade de admitir que ele não conhece tal coisa. Entendeu? Então, por exemplo, você chega para mim, me pergunta como eu faço nutrologia, eu sou obrigado a permear por tudo que é especialidade. Mas, de repente, você chega para mim e faz uma pergunta que eu não sei, ou que eu não estou atualizado nela, né? Eu vou dizer para você com toda tranquilidade, olha, eu não estou atualizado para te responder sobre isso, eu posso estar te dando uma resposta que hoje já não é mais verdade hoje, já foi verdade no passado. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que não dá para você saber tudo. E outra, muito mais quem não estuda, porque a quantidade de médicos que estuda é muito pequena. Pela própria condição da profissão, pela própria remuneração absurdamente baixa que instituições, convênios, planos de saúde, uma série de coisas dão para a classe médica, isso dificulta, você não tem que trabalhar mais tempo para poder suprir a falta de um pagamento justo. O jornalista é um pouco assim também, viu, doutor? Tem né? Dificuldade de falar não sei. Eu aprendi ao longo da vida, porque a vida vai dando umas chapuletadas, como dizia minha avó na gente, aí você aprende o poder do não sei e vou procurar essa resposta, né? Sim. Porque a gente tem uma dificuldade, né? O jornalista tem essa coisa de saber um pouco de cada coisa. E nós temos um compromisso. Né? Você tem um compromisso de formar, de e nós temos o compromisso de deixar o paciente no melhor estado de saúde. E a palavra do médico, assim como do jornalista, é muito respeitada.
Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, entendeu? Justamente por isso, porque se você chuta uma coisa, como eu vejo na internet, coisas absurdas, entendeu? E como se vê no dia a dia na prática da medicina. Né? Os não assinantes que não estão acostumados ficam assustados com a coisa da gordura. Essa história da gordura é um problema sério. Fica assustado com carboidrato, por quê? Porque nas academias, quando você chega lá, a primeira coisa que você está em jejum? E a condição melhor para você fazer atividade física é em jejum, desde que você esteja em cetose controlada. Ou seja, que você não coma carboidrato e que você tenha como sua fonte de energia gordura boa. Agora, o doutor falou sobre a questão da gordura e eu queria levantar essa questão que muita gente que nos assiste, eu queria chamar você que se alimenta muito mal e aí foi ao médico e descobriu que além de estar diabético, está com colesterol alto. Porque aí a pessoa vira e fala assim, não, eu não posso fazer a dieta que não come carboidrato, só come gordura, porque eu tenho colesterol alto e eu não posso comer gordura. Então eu queria saber do doutor, para essa pessoa que tá pré-diabético ou já está com diabetes tipo 2, mas também tem o colesterol alto, ela pode comer gordura? Essa precisa mais ainda. E eu explico por quê. Primeiro que gordura não vira colesterol. Segundo, mas a comida que tem gordura também tem colesterol. Não tem problema, colesterol não é absorvido pelo nosso intestino. O colesterol que você come sai nas fezes. O colesterol que você tem, que acham alto, ele é produzido pelo seu fígado. Agora, pasme, você sabe por que o seu fígado produz esse colesterol? Porque você dá matéria-prima para ele. Sabe qual é? Carboidrato. O fígado transforma carboidratos em colesterol. Só que tem um detalhe. O colesterol, vocês conhecem o bom e o ruim, que seria bom o HDL, ruim o LDL. Isso é uma mentira, né? Porque o LDL são 11 LDLs. LDL 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. São 11. Desses 11, só 2 são ruins, só 2 têm a molécula realmente mais leve e mais que causa um problema, que pode ser chamado de colesterol ruim. Quando você tem triglicéride baixo, abaixo de 80, você só tem o seu LDL aumentado às custas dos 9 bons. Então qual é o segredo? Não se preocupe com o seu colesterol, desde que o seu LDL, desde que o seu triglicéride seja baixo, abaixo de 80, né? E que a sua insulina seja baixa, abaixo de 5. Ou seja, muito mais importante preocupar com a insulina abaixo de 5 e o triglicérides abaixo de 70. De 80. 80 já é suficiente, né? Porque você pode ter, na verdade, a conta exata é que você tem que ter o triglicéride, no máximo, o dobro ou 1,5 do HDL. E todo mundo consegue ter um HDL de 40. Então, quando você tem triglicéride abaixo, você não precisa ficar fazendo conta, né? O colesterol está 280, o LDL, que é o supostamente ruim, está em 160. Não, que absurdo, tem que ser abaixo de 90, abaixo de 100. Nada disso. Você olha o triglicéride, está 72, todo aquele colesterol é bom. Colesterol serve para produzir hormônios esteroidais, 9 pelo menos. Testosterona, progesterona, estrona, estriol, estradiol, DEA, cortisol, aldosterona, androstenediona. Pelo menos esses 9 hormônios são produzidos a partir do colesterol. A pregnenolona é produzida a partir do colesterol 10, né? Que é um hormônio fundamental para nós, inclusive é subproduto de muitos outros hormônios também, na cascata hormonal. O colesterol é fundamental na troca celular. A membrana celular precisa ter bastante colesterol para que a troca entre o meio externo e interno se faça. Inclusive, o nosso assunto de hoje, que é a insulina entrar na célula através da membrana para colocar o carboidrato para dentro, para colocar a glicose para dentro da célula. O que isso faz? Se eu não tenho colesterol, eu tenho mais facilidade para ter resistência insulínica, porque eu tenho uma membrana já com defeito. Sim. Ok? Bom, o colesterol, ele faz a bainha de mielina
na circuitaria neuronal. Então, aquela circuitaria de neurônios é protegida como se fosse o fio que encapa. Aquele desenho de neurônio que a gente vê em toda aula de ciências. Isso. O que tem encapando para não dar curto-circuito? Para falar um português bem claro. É uma capinha ali, que é essa bainha de mielina. Essa bainha é riquíssima em colesterol. Você precisa de colesterol. Então, quando eu abaixo o colesterol, eu, além de prejudicar a produção de hormônio, além de prejudicar a troca celular, além de prejudicar o isolamento da circuitaria neuronal, eu estou na cascata de formação do colesterol, eu tenho uma coisa básica para a vida que chama coenzima Q10. Todo paciente que toma remédio para baixar o colesterol tem depressão de coenzima Q10. A coenzima Q10 também cai muito. Então você já imagina como fica essa energia celular desse paciente. Como é que fica a mitocôndria? Ele começa a ter uma redução do número de mitocôndrias por célula. Se ele tinha no próprio músculo cardíaco, se ele tinha 9.000 mitocôndrias por cada cardiomiócito, por cada célula do coração, ele começa a ter 8.000, 7.000, a energia do próprio coração vai diminuir. Então, colesterol é mocinho e não é bandido, como diz o professor Laí Ribeiro, né? E essa é a explicação básica, sucinta, né, para você entender o porquê. Nós precisamos dele para a vida, para necessidades básicas nossas, né? E ele não causa esse problema todo, porque não é colesterol que vai obstruir a artéria. Quem vai obstruir a artéria é, primeiro, uma lesão do endotélio por inflamação. O que é que inflama? Gordura ruim, né, que é fritura com esses óleos vegetais que não coco, e presença de açúcar no sangue em excesso. Açúcar que vem através não só do açúcar refinado, mas de todos esses carboidratos que a gente falou, né? Sim, porque a pessoa fala assim, eu como pão integral. Para você ser diabético ou não, para você ficar desnutrido ou não, para você estar intoxicado com glúten, que não precisa ser intolerante a glúten, porque hoje mesmo eu recebi um paciente que por conta própria fez um exame de tolerância a glúten. Isso é uma estupidez, você entendeu? Por que eu quero saber se o glúten ele vai abrir o meu intestino, vai destruir a minha permeabilidade intestinal, vai fazer aquele leaky gut syndrome intestinal, onde passa tudo que não deve para o sangue. Eu tenho que saber se eu sou tolerante ou não a ele, se eu sou celíaco ou não. Não preciso saber, porque ele vai me causar um mal muito maior do que uma diarreiazinha com um pouquinho de sangue e muco. Vai me causar muito mais coisa do que isso, do que uma enxaqueca ou do que uma sinusite. Então, existe essa necessidade de entendimento que não existem trocas enganosas. E as palavras mais usadas para enganar, e a maioria não conhece nada de alimentação, são integral, natural, orgânico. Não que essas coisas não sejam boas. Vou acrescentar mais duas. Diet e light. Diet e light, né? Mas essas aqui enganam inclusive os pseudo-estudiosos da internet. Entendeu? Porque fala assim, não, mas é orgânico. Sim, querido, mas não serve para mim. O que adianta eu tomar um suco de laranja orgânica? Pão orgânico. Sim. O que me adianta? Olha, esse trigo, esse arroz é um arroz orgânico, integral e não sei o quê. É carboidrato, não tem um nutriente para mim. Eu estou comendo uma bucha e que ainda vai virar glicose. E o nosso corpo, entenda, não misture carboidrato com gordura. Porque aí a gordura vai ser problemática. Porque o nosso corpo ele é preguiçoso. Para você trabalhar energia a partir de carboidrato, o nosso corpo, para cada 10 calorias que você come de carboidrato, ele só precisa de 4 para fazer toda a desgraça. Quando você come gordura, ele precisa trabalhar mais que o dobro, porque quando você come 10 calorias de gordura, ele usa 9 calorias de gordura para poder fazer o processamento disso, transformar em corpos cetônicos, fazer toda a cadeia. Ou seja, não sobra reserva, por isso que você come gordura, tira o carboidrato, você emagrece. Nossa, eu aumentei muito a gordura. E tem, assim como tem a ideia estúpida de que colesterol é quem entope a artéria, de que gordura possa virar colesterol, não existe reação química que consiga fazer um ácido graxo virar éster. O colesterol é um éster, a gordura é um ácido graxo. Não existe essa reação na química.
Vai em qualquer cursinho de vestibular, pega um professor de química e fala para mim, monta uma reação onde você vai transformar um ácido graxo num éster. Me transforme a gordura da picanha em colesterol. Ele vai voltar 3 dias depois para você e falar assim, não existe essa reação, isso é impossível. Ou seja, vamos parar com essa burrice de falar que comer gordura aumenta colesterol. Ah, mas a carne tem colesterol também junto com a gordura, mas o nosso intestino não absorve colesterol. Nós já falamos que o nosso colesterol é produzido pelo fígado a partir de carboidrato. Quer aumentar seu colesterol? Quer aumentar seu ácido úrico? Quer ser hipertenso? Toma suco de laranja natural todo dia. Você vê o que acontece? E aí, é importante fazer 2 distinções, então. Primeiro que o doutor está dizendo quando a gente fala de gordura, eu estou falando de gordura de verdade, boa. Estou falando da gordura da picanha, eu estou falando da gordura da banha de porco, da gordura do torresmo, que são gorduras da costela, de qualidade. Gordura da costela, da gordura dos peixes gordos, como a sardinha, por exemplo. Mas é pequena. Então precisa ter esse cuidado quando você come peixe, quando você usa muita castanha no seu café da manhã, porque a quantidade de gordura é menor. E você precisa de uma quantidade de gordura alta para que o corpo assuma tirar da gordura a sua energia. E não colocar carboidrato. Porque como é menos trabalhoso tirar do carboidrato, é 4 para 9... O corpo tira do carboidrato. O corpo é malandro, ele vai tirar do carboidrato, entendeu? Então o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo problema, sempre vai sobrar carboidrato. Cada 10 calorias que você come de carboidrato, sobram 6. Cada 10 calorias que você come de gordura, sobra 1. Por isso que você não tem para armazenar, sobra 1 para você fazer as outras. Então você andou 5 quarteirões, pronto, acabou. Você queimou aquela gordura. Acabou, entendeu? E aí eu acho que está o segredo do churrasco. Pode a picanha, sim, pode a costela, sim, com a costelinha no bafo. Churrasco é perfeito. Não pode o pão de alho. Não pode o pão de alho. Não pode a farofa e o arroz. Entendeu? É isso. Pode uma farofa. Você pode fazer uma farofa com farinha de amêndoa. Você pode fazer uma farofa com farinha de amaranto. Né? Você pode fazer. Farofa de amêndoa é boa. Sim, os empanados... A farofa de castanha, né? Os empanados, por exemplo, a farinha de amaranto, a farinha da própria quinoa, são muito boas farinhas para você fazer as milanesas, né? Que é uma forma de agregar óleo de coco, por exemplo, num filé de frango. Filé de frango é magro. Então, se eu comer filé de frango, o que vai acontecer? Não comi gordura, o meu fígado vai dar um jeito de produzir açúcar, para eu ter energia, porque ele não sabe fazer gordura. Fala assim, mas por que ele não faz gordura, ele faz açúcar? Porque ele não sabe fazer, entendeu? Mas ele tem um processo que chama gordura, foi feito para comer. É igual aminoácido essencial, que a gente não sabe produzir. Os 8 ou 11, para quem queira, aminoácidos essenciais, o nosso corpo não produz, por isso que ele é chamado. Então você é obrigado a comer. Você tem que comer proteína animal. Porque no vegetal você não vai encontrar os 8 aminoácidos essenciais, não vai ter em vegetal nenhum, mesmo os que são ricos em proteína vegetal, que é uma proteína feita para outros animais. Por exemplo, você tem um animal herbívoro, né? Você confunde muito isso, não existe mamífero vegano. Você fala assim, não, a vaca só come capim. Não, ela come a formiga que tem junto no capim, entendeu? Ela tá, aqueles bichinhos todos, restos de proteína ela come. Então, na verdade, ela é herbívora. O coelho, por exemplo, é herbívoro. Só para dar um exemplo de colesterol, o coelho me fez lembrar. O trabalho principal que mostra que comer gordura entope a artéria foi feito em coelho, quer dizer, um animal que não foi feito para comer carne. Entendeu? É a mesma coisa do que você pegar uns humanos, colocar num lugar e dar mel, açúcar, arroz, feijão, macarrão e pão para ele comer. E depois diz, olha, essa comida, isso aqui não presta, isso aqui faz mal para o humano, mas arroz para passarinho é espetacular. Sim. Entendeu? É uma questão de respeitar a natureza de cada espécie. Exatamente, de cada espécie animal. Ô doutor, e aí eu queria encaminhar aqui uma dúvida que é bastante comum, até anotei aqui
Porque as pessoas, toda vez que a gente fala de diabetes, elas trazem isso. Quando você vai falar de coisas saudáveis, né? Então, a pessoa, isso tal coisa saudável, é o integral, é o diet light. A gente já falou sobre os perigos aí dessas etiquetas que a gente vê no supermercado, que na verdade, comida de verdade é bem diferente disso. A gente já falou também, e acho que o doutor já conseguiu provar, se você tem alguma dúvida, vê esse vídeo de novo, que comida de diabético não precisa ser sem gosto. A gente acabou de falar de uma série de comidas saborosíssimas aqui, comida de diabético, comida para pessoa que quer evitar o diabetes, comida para quem já é diabético e quer voltar à condição anterior. Agora, eu queria falar sobre fruta, porque a gente tem a impressão de que fruta, o suco de fruta, fiz um suco natural. Aí você fala que você fez um suco natural, é muito legal. Eu sou saudável pra caramba. Eu fiz aqui um suco de melancia, eu fiz um suco de laranja, eu fiz um suco... Não, todo dia eu como uma fruta de manhã. Como uma banana aqui amassada com aveia, todo dia de manhã. As pessoas acham que a fruta sempre é muito boa, muito natural. E não é, né? A fruta tem muito açúcar. Isso para nós brasileiros, eu imagino que o Brasil seja uma das populações do mundo brasileiro que mais tem dificuldade em relação à fruta. Porque realmente eu acho que é o país onde as frutas são mais saborosas, né? Mesmo com os agrotóxicos que a gente bota nelas, elas continuam muito boas. Mas a fruta não precisa ter o agrotóxico para ser ruim. Assim como eu falei que na vitamina D, até hoje não se achou nenhuma célula no corpo humano que não tenha receptor, que não precise de vitamina D. Nenhuma. Qualquer órgão do corpo precisa. Ainda não se achou nenhuma célula no corpo humano que saiba o que fazer com frutose. Entendeu? Então, fruta, definitivamente, é uma alimentação que não é para a espécie humana. Entendeu? Assim como o carboidrato. A gente fala assim, alimentação do diabético. Na realidade, a alimentação não é do diabético. Ele é a alimentação do ser humano saudável. Porque se você come uma quantidade grande de carboidrato, quando você faz aquele jejum de 8, 10, tem gente que faz até 12 horas para colher o exame, a sua glicemia cai abaixo de 100. Então você engana o seu próprio médico e a você e a sua família que você não é diabético. Mas você é diabético, porque você tem uma insulina que não é dosada alta. Ou seja, você apresenta resistência insulínica, você durante 20 horas das 24 do dia fica com açúcar alto no sangue, o seu sangue fica caramelizado, você tem um processo crônico estabelecido, né? Assintomático, que é essa inflamação crônica assintomática silenciosa que leva à morte súbita do saudável, entre aspas. Porque assim, ele não fumava e não bebia. Sim, querido, mas tomava suco de laranja todo dia, então acham que era saudável. Não tomava refrigerante, tomava suco de laranja. Difícil saber o que é pior, entendeu? Porque os dois são péssimos. Então, você tem algumas frutas, né, que por não terem frutose, elas são boas para você utilizar. Então, por exemplo, você tem uma que é deliciosíssima, que é o abacate. Que é um coringa porque faz bem para inúmeras frentes da saúde, né? E você um dia pode bater o abacate com leite de coco e tomar ele adocicado. O outro dia você pode fazer um guacamole com abacate, você vai comer um prato salgado, apimentado, para quem gosta de coentro, cheio de coentro, né, que eu adoro, é um espetáculo. Então é uma fruta coringa que deve estar presente de uma forma ou de outra, sobre as várias formas que você pode produzir o prato, no café da manhã de todo mundo. Sim. Eu dificilmente tenho um café da manhã meu que não tenha ovo e abacate. É um porque super ovo alimento, né? Faz 80 tipos de ovo, porque omelete. Você faz omelete com carne seca desfiada, com carne moída, com peito de frango desfiado, com torresmo moído, com espinafre, entendeu? Com cogumelos. Nossa. Uma centena de omeletes com sabores muito diferentes. Aí, o que acontece? Não caia na armadilha que as pessoas caem. As pessoas têm preguiça de fazer comida e destruíram a cozinha da sua casa, não tem mais uma cozinha pronta para preparar comida. Não. Então, o que acontece? Você come pão a vida inteira. Ele está pronto. Você não tem problema nenhum.
Você come omelete, um de cada tipo, durante 10 dias. Você não comeu, comeu um sexto dos 60 omeletes que você pode fazer. Você vira e fala assim, eu estou enjoando o ovo. Então, não abuse da nossa inteligência falando uma coisa dessa, porque isso é simplesmente preguiça ou falta de condição de fazer. Né? Você quer acordar no último minuto, você não quer acordar um tempo antes para preparar o seu omelete para comer. E voltando à fruta, o abacate, o coco é uma excelente fruta, porque o coco tem os ácidos graxos de cadeia média, que são ácidos graxos muito saudáveis, principalmente o ácido láurico. Né? O ácido láurico do coco, quando entra em contato com o nosso suco gástrico, ele se transforma em monolaurina. Nos Estados Unidos você compra suplemento monolaurina. Né? Para quê? Para aumentar, ele funciona como um antibiótico. Então ele mata Helicobacter pylori, ele resolve uma série de infecções. O leite materno é rico a criança não tem infecção que mama, não tem aquelas infecções de pele, aquelas erupções, tudo aquilo. Por quê? Porque está usando o ácido láurico, está se transformando em monolaurina no estômago do bebê que é corretamente amamentado. E você tem uma fruta que é um coringa, embora o sabor não seja agradável, mas assim, eu uso como remédio, né? E quando é fundamental, eu acho que você tem que passar por um sabor ruim e tomar como se fosse um remédio amargo que você tomaria sem os efeitos colaterais do remédio, que é o melão de São Caetano. Né? O melão de São Caetano tem um poder absurdo, tanto de facilitar a entrada da insulina levando o açúcar para dentro da célula, ou seja, de reduzir a resistência insulínica, que é o grande problema do diabetes tipo 2 e 3. Diabetes tipo 3, não sei se a gente chegou a falar, é o Alzheimer, né? O Alzheimer é o diabetes tipo 3, é a resistência insulínica cerebral. O melão de São Caetano também ajuda na redução da produção de insulina. Porque uma coisa que precisa entender é o seguinte, nós falamos muito no nosso protocolo em remissão de diabetes tipo 2, que parece uma heresia para muito profissional de saúde. Eu, às vezes, recebo ligação de colega médico falando, colega, eu vi uma fala sua, um vídeo, alguma coisa, né? Não, parece que a gente tá falando de uma coisa impossível. Você fala que você cura diabetes? Sim. Então, o que acontece? E me perguntam, colegas médicos, eu falo, explico a situação e provo para eles. E falo, olha, eu tenho, na clínica, já entrou na casa dos milhares. Na editora onde eu faço o protocolo, na Jolivie, já temos mais de 1.000 assinantes, com certeza, que reverteram seu diabetes. Sim. Inclusive, a totalidade desses assinantes nem me conheceu pessoalmente ainda, porque quando nós ficamos de fazer a nossa live presencial, lembra? Começou a pandemia, nós não tivemos a oportunidade de ter esse contato físico direto, não tivemos ainda, né? E a maioria, quase totalidade, nem me conhece, nunca esteve comigo. E a gente recebe toda hora, toda a equipe recebe aqui informação. Pessoas, olha, já não sou diabético mais há 2 meses, né? Então, o que acontece para você entender? Quando você tira todo o carboidrato e dá gordura para ela virar energia, para não deixar o fígado produzir, tem pacientes que ainda o pâncreas já entrou num esquema de produção industrial de insulina, que ele não diminui sozinho isso. Você precisa ajudá-lo. Então, esse tipo de fruta ajuda, né? O melão de São Caetano vai ajudar muito. A outra coisa que vai ajudar muito é, às vezes, você dá nutrientes que melhoram a circulação e a oxigenação desse pâncreas. Por exemplo, existe uma coisa dentro da homeopatia chamada organoterapia. Então, o uso do organoterápico, ele pode ser feito tranquilamente pelo vegetariano, pelo vegano, porque ele só tem a energia daquele órgão, a parte vibracional do órgão, porque é uma diluição, como já falei, acima do número de Avogadro, o que faz com que não exista mais matéria da onde se começou a fazer aquela diluição uma atrás da outra, né? Que é o princípio da homeopatia. Esse uso
por exemplo, você usa pâncreas, ajuda muito, entendeu? Você pede o organoterápico de pâncreas, ajuda. Na medicina chinesa, os órgãos têm inter-relação, né? Então, energia de fígado, energia de bexiga, energia de rim, energia de pâncreas, de tireoide. Então, você precisa conhecer um pouquinho, pelo menos, da parte básica dessa inter-relação dos órgãos dentro da medicina chinesa, para fazer corretamente as opções para usar organoterápico. E com relação às frutas, é insofismável que você, para elas funcionarem, por exemplo, um melão de São Caetano funcionar, né? Ele não é um remédio, né? Então, para ele funcionar, eu preciso ter tirado o carboidrato, eu preciso estar dando gordura. Isso é básico. O que as pessoas procuram é a pílula dourada, esse que é o problema. Então eu quero continuar comendo meu cachorro quente, eu continuo não fazendo café da manhã, pego um pão, passo qualquer graxa lá no pão e como, e na hora do almoço eu pego meu macarrão, meu arroz e feijão, ou às vezes como um lanche, e no jantar come friozinho, principalmente derivado de leite, entendeu? Ou seja, tá feita a desgraça, né? A desgraça está completa. Doutor, me dá o gancho para a próxima pergunta, porque isso acontece muito com suplemento. As pessoas falam assim, poxa, eu tô tomando um suplemento que me ajuda em tal coisa. No caso do diabetes, eu, por exemplo, estava com triglicérides alto, comecei a fazer a dieta cetogênica e junto estava tomando um suplemento de picolinato de cromo. Excelente. E muita gente só toma o suplemento. E aí fala, não funciona. Suplemento não funciona. Eu tomei e não aconteceu nada. Mas você estava tomando suplemento e comendo um prato de macarronada. E tomando refrigerante, e comendo doce. Então assim, as coisas têm que andar conjuntamente. E aí queria perguntar para o doutor do suplemento, começando pelo picolinato de cromo, se o doutor acredita que eles de fato podem auxiliar nesse processo. Sim, não tenho a menor dúvida. Auxilia tanto na redução do índice glicêmico, da quantidade de açúcar circulante, como facilita a entrada da insulina na célula, como ajuda o pâncreas a diminuir a produção de insulina naqueles casos que já estão crônicos, que mesmo você tirando o carboidrato, a resistência insulínica persiste, o paciente já não come mais carboidrato. Agora tem que atentar para uma coisa, que esse erro é o erro que os médicos cometem. Tá? Esse erro é um erro clássico que é cometido por nós médicos. O médico tira o carboidrato e fala assim, é mentira esse negócio que reverte diabetes. Porque tirei o carboidrato e eu continuo diabético. Não é suficiente, tem que tirar o carboidrato e comer muita gordura. Se você não come gordura, o fígado fabrica o carboidrato. Você não comeu, como que a minha glicemia está 140, está 160 se eu não comi nada? Tem aquele que fala assim, eu fui dormir, fazia 4 horas que eu havia comido. A minha glicemia estava 120. De manhã, ela amanheceu 140, sem eu comer nada durante a noite. Claro, o fígado produziu. Por quê? Não tinha gordura saturada. Não tinha como formar corpos cetônicos para se transformarem em energia. O que o fígado fez? Produziu o que ele sabe fazer. Fez açúcar durante a noite para a pessoa ter energia para acordar de manhã. O intestino funcionando zero também, Zero. Né? Nesse processo. Para eliminar o que tem que sair do corpo. Exatamente. Entendeu? Então, é uma ideia errada que só a retirada do carboidrato vai funcionar. Ela é fundamental. E inserir gordura. Tá. Entendeu? Eu tirei da tomada. Eu tenho que ter uma bateria para o meu aparelho continuar funcionando. Entendeu? Então eu vou tirar a bateria, eu tenho que colocar na tomada para ele funcionar. Então tem que vir energia de algum lugar. Quais são os macronutrientes da energia? Só 2, gordura e carboidrato. Não existe o terceiro, né, de energia, porque proteína é estrutural. Tá aí. Bom, estamos chegando ao final do Primeira Dose de hoje. Eu quero terminar esse programa fazendo para o Dr. Naif a pergunta que você, que nos assiste, faz há mais de 7 anos, desde que a Jolivie existe. Doutor, a reportagem mais acessada da história do site da Jolivie e do Infovital, que é o nosso portal de notícias, coincidentemente é a mesma, tá? Nos 2 sites. É chá para diabetes. As pessoas querem saber sobre chás que ajudam a baixar a glicemia. Doutor, acredita em algum chá que de fato tenha esse potencial? Sim.
desde que você não aumente a sua glicemia contra o chá. Eu vou dar um exemplo simples. Você mora numa casa, numa rua, num bairro pouco movimentado, e na frente da sua casa tem um buraco na rua, e você mora numa região que chove muito, lá onde eu nasci, em Belém do Pará, que chove todo dia à tarde, tem a chuva da tarde, e aquilo vira uma poça de água suja todos os dias na porta da sua casa. E você está procurando na sua cidade, em Belém, vamos colocar a minha cidade, né, onde eu nasci. Você está procurando um pintor que tenha uma tinta que você vai pintar a sua parede e ela não vai mais sujar. Vai resolver o problema, porque toda tinta que você coloca lá não presta. Todo pintor que você chama não presta. Isso é feito com o médico e com os suplementos e os remédios. Então, as pessoas... Por que ela é a mais acessada? Me perdoe quem acessou, mas eu tenho que falar, e verdade para mim é fundamental. Por que ela é a mais acessada? Porque estão procurando a pílula dourada. Então você imagina um chá que não é remédio, não tem efeito colateral, que você continua comendo a mesma bobagem que você come, você continua não precisando fazer comida e ele vai baixar. Não existe esse chá, não existe esse remédio, não existe esse suplemento. Agora, quando você, como você fez, você foi o picolinato de cromo no seu caso, mas podia ser um suco de melão de São Caetano, podia ser um chá de melão de São Caetano, podia ser um chá de folha de carqueja, podia ser um outro tipo de chá, um chá de cravo, entendeu? E podia ser aloe vera. Então, tem tanta coisa que vai fazer o quê? Você tirou o problema, você tapou o buraco da rua, você chamou e asfaltou, não tem mais. Aí você vai ter 10 pintores com 10 marcas de tinta que vão resolver o problema da sua parede, entendeu? Agora, se você continua comendo pãozinho de manhã, entendeu? Tomando um cafezinho adoçado que já está pronto na garrafa térmica. Ah, já estava doce. Vai lá e aperta um café adoçado. Aí você não vai ter condição porque você não fechou o buraco que tinha na rua. Não tem suplemento, não tem suplemento, não tem absolutamente nada. Mas os produtos naturais, eu sou fã deles, né? Eu prescrevo pouquíssimos remédios. Só que eles têm que ser acompanhados sempre da alimentação. A alimentação é muito fácil você prescrever, porque a alimentação não se divide por patologia, ela não se divide por grupo sanguíneo, ela não se divide por arcada dentária, ela não se divide por uma série de coisas, ela se divide por espécie animal. Você pode refinar, mas, na verdade, carne gorda, né? Como prato principal, que inclusive gastronomicamente é fundamental, e vegetais de cima da terra sem frutose. Por que não debaixo da terra? Porque o debaixo da terra, ele não tem amido, mas ele tem a fécula, que também vai se transformar em açúcar, em glicose. Tá? Então, nada debaixo da terra, e os de cima da terra que não tem frutose. As frutas são poucas, né? Quem tem acesso a açaí, olha, eu falando de verdade, não é aquele aqui de São Paulo, não, viu, gente? Não é esse xarope... esse docinho que a gente gosta aqui, com cor de açaí. Açaí tem gosto, você quer saber gosto de açaí natural, para não lhe enganarem? Você pega uma chapa de ferro enferrujada e lambe. É só fazer isso. Aquele gosto terroso, amargo, é o gosto do açaí. Que o paraense come. Por que você não vê obeso ribeirinho? Porque ele come pirarucu assado com açaí. É a comida dele. É peixe e açaí. Peixe e açaí. Então, e ainda tem todo o trabalho, porque para colher açaí é uma ginástica. É uma ginástica você subir numa coleta artesanal, né? E o cacau, né? Então você tem o cacau, para quem tem acesso, que é difícil. O açaí, para quem tem acesso, que é difícil. O abacate, que é facílimo, o limão, né? Então você pode fazer uma água flavorizada com limão, com cravo, entendeu? Pode fazer isso. Pode deixar nessa água durante muito tempo tirinhas finas de melão de São Caetano, que embora o sabor dele não seja bom, mas o limão e o cravo vão ajudar a tirar. Então você está tomando uma água que tem melão de São Caetano nela também. Pode fazer o chá das folhas. Sempre que fizer chá, você ferve a água,
apaga o fogo e joga a folha dentro. Empurra para afundar, porque às vezes ela fica flutuando, nem molha. Então empurra ela para flutuar e tampa. 5, 10 minutos, tira, coa, toma o chá. Tá aí, ó. Não faltou conhecimento para você começar agora a evitar ou combater o diabetes a partir aqui desse papo com o Dr. Naif. Doutor, muito obrigado, viu, pela presença aqui, conversa boa. Foi um grande prazer, eu peço desculpas só para os nossos assinantes, porque nós precisamos falar algumas coisas de forma muito simples, que você já tem um conhecimento mais aprofundado, justamente porque esse vídeo está sendo acessado por pessoas que não têm as assinaturas e os protocolos todos aos quais você já tem acesso. Então pode ter se tornado para eles um pouco infantil. Redundante. Né? Ou redundante, ou até mesmo muito simples, mas eu precisava, me perdoem, eu precisava dar esse tipo de explicação. É isso, olha, eu vou pedir para a nossa equipe de redes sociais deixar aqui na descrição do vídeo alguns links. O primeiro é o do protocolo contra o diabetes, do Dr. Naif Tadeu. Se você quiser conhecer mais sobre esse programa da Jolivie, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também da newsletter Primeira Dose. Gente, é um programa, mas é também uma newsletter. Você clica e se inscreve para receber toda sexta-feira a newsletter no seu e-mail, assinada por mim. Eu mando toda sexta-feira aí novas informações sobre saúde no seu e-mail, combinado? E aí vou pedir também para a nossa equipe, sem querer abusar, viu? Equipe aí da nossa Jolivie de redes sociais, Marizen e as meninas, para deixar também uma matéria do Infovital, nosso site de notícias, que o Dr. Naif participou, que são os 5 erros no café da manhã dos diabéticos. Essa matéria tá muito bacana, fala sobre a substituição do pão. Então eu troco meu pão pelo quê? O Dr. Naif responde isso e outras dúvidas nessa reportagem. Tá bom? Gente, é isso. Na semana que vem tem mais. Esse programa foi produzido pela Júlia Noleto, pela Giovana Tavares, pelo Gustavo Ferraz e por todo o time de redes sociais aqui da Jolivie, a Marizen, a Paola e a Lívia e muito mais gente que está aqui por trás dessa produção maravilhosa. Na semana que vem a gente volta. Eu conto com o seu like no vídeo e, por favor, compartilhe esse conteúdo. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse papo que a gente teve aqui hoje, manda o link para alguém, compartilha nas suas redes sociais, bota no WhatsApp, bota no grupo do condomínio. Informação sobre saúde, gente, pode salvar vidas. Vamos compartilhar, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.